Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, minha gente linda, chegamos! Você sabia que a gente passa mais de 1/3 do nosso dia no trabalho? E aí, como é seu ambiente de trabalho? Para você, Rafa, como é seu ambiente de trabalho? É bom? É saudável? É saudável, né? Mas a gente precisa, claro, né, ficar atentos aí a toda a convivência com os colegas, né? Como agir, como que a gente reage às cobranças, tudo isso é muito importante. É isso aí. E para a gente falar sobre esse tema, a gente recebe a psicóloga clínica Fabiana Braga. E é ela que vai explicar para a gente direitinho o que saber, o que fazer, como agir, como lidar aí no seu ambiente de trabalho, já que a gente fica tanto tempo no nosso trabalho, né, Fabiana? Bem-vinda. Oi, Débora. Rafael, obrigada pelo convite. É isso aí. Se a gente não parar um pouquinho para se observar, situações podem chegar ao extremo, né? E precisamos falar sobre isso. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão nobre. Prazer todo nosso, né, Rafa? Perfeito, é isso mesmo. Agora, conta pra gente, né? Primeiro, um pouquinho sobre sua área de atuação, explica para os nossos telespectadores. Então, eu estou aqui há 10 anos já de atuação na área da psicologia clínica, né, aqui em Montes Claros, atendo pacientes nacionais e internacionais, sempre tratando essa proposta. Já trabalhei em diversas outras áreas, mas a grande paixão é o consultório e eu me embaso na abordagem psicanalítica. Ai, psicanálise, nosso amado Freud, né? Sim, sim. Eu sou suspeita, né? Muitas vezes mal entendido, Freud, mas para mim aquele homem sabe tudo e muito mais. Que legal. Agora, para a gente entender também, a gente vai falar aqui sobre o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? Como ele surgiu? Então, o Janeiro Branco é uma campanha criada por psicólogos de Uberlândia, em 2014, uma campanha que faz pensar nas possibilidades de vida em relação à saúde mental. Não tem aquelas metas que as pessoas fazem nas viradas de ano, Réveillon? O Janeiro Branco ele vem com essa proposta de início, metas, ano novo, todo mundo empolgado, o que eu não consegui, o que eu quero para esse ano. Então, já que estamos todos, literalmente, com uma página em branco para ser escrita nesse ano, a proposta é essa. Vamos parar um pouquinho para pensar na saúde mental, pegando carona nas metas, pegando carona nessa empolgação que todos estamos. E a cor vem da paz que nos transmite, o mês vem da ideia de início de projetos e a ideia da página em branco, né, onde todos nós podemos escrever e reescrever nossas histórias e colocar nessa página as cores que a gente bem quiser. Que bacana, né, Rafa? E muito importante isso. Agora, qual que é o tema da campanha este ano, doutora? Então, a vida pede equilíbrio. A gente vai pensar e refletir esse ano sobre equilíbrio. Excessos são preocupantes de qualquer natureza. Excesso de trabalho, excesso de atividade física, excesso de alimentos, de drogas e por aí vai. Então, excessos nos chamam a atenção. É interessante ser psicanalista e dizer de equilíbrio, porque tem uma frase que nos diz: na vida não existe equilíbrio, somos todos equilibristas. Mas é possível sim, é uma frase do Christian Drucker, que é uma referência nossa, mas é possível sim estar alerta a todo extremo. A cada ano que vai passando, o mundo está desenvolvendo numa velocidade tão rápida que, às vezes, a gente não consegue acompanhar e a gente tem que acompanhar. E no nosso ambiente de trabalho, às vezes, tem essa questão também, né? A gente tem que dar conta e tem meta. Como manter essa saúde mental aí nesse ambiente de trabalho? Na verdade, a gente primeiro precisa nos colocar, né, como eu estou no ambiente de trabalho, o que esse trabalho significa para mim. É um escape? Por isso que a pandemia destruiu muitos casamentos a propósito, né? Porque o sujeito estava ali como mecanismo de fuga. O que esse trabalho significa para mim? A realização pessoal é uma fuga de casa? É uma validação de terceiros, da família, de quem desacreditou em mim? Então, o primeiro ponto é pensar para o sujeito que lugar esse
esse trabalho ocupa na minha vida, para depois pensar os excessos. Quando você pensa na base, excessos não, por si só não acontecerão, né? Então, primeiro é o lugar do trabalho para que todo o restante se desenrole. Nesses ambientes podem acontecer alguns transtornos mentais. Eu queria que você explicasse para a gente quais os principais transtornos que podem ser desencadeados aí nesses ambientes. Eu costumo dizer, só antes de falar dos transtornos, Débora, o trabalho é como se nos colocássemos aqui dentro de uma empresa, como os reality shows, como a nossa residência, está todo mundo aqui dentro. Os conflitos se dão como se dão lá fora no mundo. É ciúmes, inveja, é sensação, né, de não dou conta, pedir para sair. Né? Então, Pressão. é pressão. Então, o que acontece lá fora é potencializado dentro dessa caixinha que simboliza a empresa. Né? Agora, dizendo de saúde mental, a minha prática ela vai muito na desconstrução de algumas patologias. Hoje em dia, nós temos as redes sociais que favorecem, né, nos trazem a informação, mas veja os perigos disso. O paciente chega no meu consultório, ele já traz o diagnóstico, o nome, o laudo. A primeira coisa que eu digo é que você vai guardar esse laudo na gaveta. Né? Respeito o profissional que fez, guarda lá. Vamos ver que sujeito que existe para além desse laudo. E ele já chega sabendo de si. Doutora, eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, eu tenho depressão, eu tenho TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. O meu filho tem transtorno desafiador opositor, né? Que é, enfim, vamos guardar lá. E vamos desconstruir. Vamos desconstruir. Nós vamos continuar entendendo tudo sobre esse assunto, mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Não sai daí, não. Voltamos com o Vida Saúde de hoje, falando sobre a nossa saúde mental. E agora nós vamos estender nossa saúde mental ao nosso redor, ao nosso ambiente ao redor. Quem fala com a gente é a Fabiana Braga. Fabiana, você estava falando, então, sobre a questão dos transtornos mentais, né? Os principais transtornos mentais que podem ser causados não só no nosso ambiente de trabalho, mas no nosso ambiente que a gente vive como um todo. Isso. É um grande desafio entender até onde eu não estou bem, eu não estou legal, preciso realmente de um profissional me acompanhando, ou é um sentimento da vida normal. O que eu estava dizendo? Hoje tem-se nome para tudo. Certa vez eu recebi um paciente que dizia, eu tenho transtorno de personalidade esponja. E eu, mas o que é isso, esponja? Que absorve tudo de quem está do lado. Então, as pessoas já chegam com diagnósticos, com rótulos, e aí, Débora e Rafael, o que eu trabalho na direção de vamos aprender a sentir. Tem um paciente, por exemplo, que estava em estado grave, ele teve um mês muito ruim, o ano passado, e ele buscou muitas leituras de positividade. Ele fez assim, uma compra de vários livros positivos, eu chamo de positividade tóxica a propósito. E aí eu disse para ele, vamos guardar esses livros. A situação está muito séria, muito grave, é triste. Para nem tudo tem jeito. Vamos sentir? Vamos aprender a sentir? É um mês horrível. O seu corpo não está respondendo. De fato, os acontecimentos foram trágicos. Vamos senti-los. É saudável senti-los. Tem momento que a gente tem que lamber as feridas mesmo, né? Exato, entrar em contato com elas. Maravilhoso, assim, quando você entra em contato com algo que te motiva, que te movimenta. Mas quanto mais ele lia, menos ele fazia, se achava mais estagnado, que é o grande problema de algumas práticas que estão em alta por aí, né? Que a gente tem muito medo. O sujeito não dá conta, porque ele só está trabalhando ali a ponta do iceberg. Então, eu convido muito o paciente para sentir ansiedade, medo, tristeza. Às vezes é um mês. Eu tinha um paciente ontem. Olha, eu não estou conseguindo acordar e correr. Eu não estou conseguindo, em meio ao caso dela. E eu disse, muitas vezes você não vai correr. E, ao contrário do que esses livros dizem, não é porque você foi vencida pelo cansaço, vencida pela preguiça, vencida... Alguns dias não vai.
vai. Há momento para né? tudo, né? Então, é aprender a sentir versus quando, de fato, eu preciso de um profissional. Agora, comecei a ficar disfuncional, não estou dando conta de trabalhar, não estou segurando emoções, de fato, estou me estagnando na vida, não estou me movimentando, chegou a hora de um profissional, porque eu não estou conseguindo lidar com isso aí. Mas, com o advento das redes, é muito perigoso, porque qualquer sentimento, o sujeito quer se medicar, o sujeito quer uma válvula de escape, né? Ele não pode sentir tristeza. Se ele sente, está errado, porque todo mundo está feliz, menos ele. Nós vamos falar já já sobre isso, inclusive sobre medicação, da importância, mas antes a gente tem um recadinho para você. Olá, eu sou a Isabela Nobre da Riso Clínicas Odontológicas e neste novo ano a Riso preparou tudo para melhor te atender. Não deixe para depois o que há de mais importante em você. Cuidar do seu sorriso é fundamental para a sua saúde bucal. Não sofra mais com suas perdas dentárias e nem com seu sorriso. Vem para a Riso faz bem. O nosso endereço é na Avenida Afonso Pena, 148 Centro, em Montes Claros. Nosso telefone é o 38 3216 6681. 3216 6681. Vem para Riso. Riso faz bem. Bom, vamos continuar a nossa entrevista aqui, entender agora da doutora, né, já que você citou anteriormente, quais os casos que necessitam aí de medicação? A partir de onde o paciente sente no corpo. Taquicardia, sudorese, queda de cabelo, alteração intestinal, alteração de apetite, de sono, está sentindo no corpo ou está ficando disfuncional. Atacou ali produtividade, já entra a medicação junto. Automedicação nunca. Jamais, gente, jamais a automedicação. E ainda na escolha do profissional precisa se ter cuidado. Ok, agora para a gente finalizar, a nossa última pergunta, infelizmente está acabando. A gente percebe que tem muita gente que vai deixando. E aí, como que a gente pode identificar quando aquela pessoa está num nível tão grave que pode causar a morte, um suicídio? Algumas falas, né? Observar algumas falas. Olha, eu estou cansado de viver, não estou conseguindo, não vejo graça em nada, eu não consigo ver futuro, projetos em nada, eu não quero nada. São falas que nos chamam a atenção. E aí, imediatamente, para o profissional, já para a medicação, junto com acompanhamento. Falas onde o sujeito não vê perspectiva em nada, não se levanta. Às vezes, quem vai fazer isso não é o sujeito, é a mãe, é a esposa, é o marido, é o namorado. O sujeito não dá conta nem de entender que ele está nesse estado, né? Eu costumo dizer que viver sem saúde mental é viver pela metade. Você não conhece os outros 50%. Que marido, que namorado, que profissional eu poderia ser se eu conhecesse o outro lado? Tem tratamento, tem 1000 possibilidades aí. É pedir ajuda ou identificar um profissional, fazer esses movimentos para que ele conheça o outro lado. Então é isso, né? A questão da gente também observar as pessoas, observar quem está ao nosso redor. Gente, fulano está diferente, ele não está bem. Então a gente observar o marido, a esposa, o filho, né? Um amigo, uma mãe, um pai. E é essa questão de tentar viver nesse equilíbrio que a gente sabe que é difícil, mas a gente tenta. Doutora, muito obrigada pela sua presença, Obrigada, um tema você. fantástico. Eu que agradeço, gente, pelo convite, né? Estar aqui falando de um tema tão nobre, das possibilidades, é um prazer. Nossa, bom demais, né, Rafa? A gente Bom aprende demais. tanto. Isso, e essa palavra que a gente quer levar para você, telespectador, a vida pede equilíbrio. É isso aí, ó. Beijo, até mais, a gente se vê. Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133.